Fala galera, tudo bem? Here am I again with another Inglês na Ponta da Língua tip. Bom, desta vez não é bem uma dica de inglês, eu não vou ensinar você a como dizer algo, ou o que significa tal coisa, ou um phrasal verb, uma expressão idiomática. É uma aula de gramática, algo que eu, Denilson, raramente faço, tá? Mas vou começar a fazer, afinal não é porque eu nunca fiz que eu não sei fazer, eu vou deixar de fazer. Mas vamos lá, deixa eu explicar para vocês o que aconteceu. Dias atrás eu postei um vídeo falando sobre pronomes arcaicos usados na Bíblia ou nas obras de Shakespeare. Esse vídeo repercutiu, muita gente achou legal e, claro, fez com que muita gente fizesse uma pergunta que é bem comum dentro da área de ensino de inglês, principalmente alunos de nível básico, quem está começando, os beginners. E a pergunta é, qual a diferença entre os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos em inglês? Afinal, por que há duas categorias aí de palavras e como é que a gente usa uma e usa outra? Então, eu resolvi fazer este vídeo para explicar a diferença entre os adjetivos possessivos e os pronomes possessivos. Tenho certeza, ou pelo menos eu espero, que meu objetivo seja alcançado e de vocês aí que querem aprender inglês também. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao assunto. Para começar, vamos falar sobre os adjetivos possessivos. E os adjetivos possessivos são esses que vão aparecer aí na tela. My, your, his, her, our, their. Tá? Esses são os adjetivos possessivos. Olha bem como eles são escritos, ok? Vou repetir a pronúncia. My, your, his, her, our, their. Certo? Essas palavrinhas, os adjetivos possessivos, essas palavras aí que você acabou de ver, elas são sempre usadas com o algo ou alguém que a gente quer indicar a posse. Vamos exemplos para ficar mais fácil. Eu sempre uso essas palavras junto com alguma coisa. Olha aí. My car, your name, his sister, her book, our system, their country. Beleza? A gente sabe isso, a gente já aprende isso até quando começa a fazer inglês, né? What's your name? A gente já aprende your name. Então, os adjetivos possessivos, eles estão sempre juntos com a coisa aí que a gente quer indicar a posse. Esse é o uso dos adjetivos possessivos. Vamos colocar em frases para a gente perceber melhor, né? My name is Denilson. My name. Where is your car? Where is your car? Your car. I talked to his mom. I talked to his mom. His mom. His mom, ok? Então a gente tem aí o uso dos adjetivos possessivos. Eles são sempre usados, são adjetivos, são sempre usados junto com a outra palavra ali que nós queremos indicar a posse. Beleza? Bom, o que dizer sobre os pronomes possessivos? É aí que a coisa começa a ficar confusa na cabeça de muita gente. Porque em inglês há essa categoria chamada pronomes possessivos, que são essas palavrinhas que vocês vão ver aí na tela agora. Mine, yours, his, hers, ours, theirs. Veja que elas são escritas de modo diferente dos adjetivos possessivos. De novo a pronúncia de cada um deles. Mine, yours, his, hers, ours, theirs. Ok? Esses são os pronomes possessivos. Eles são escritos de modo diferente e também possuem uso diferente. Na verdade, só um parênteses aqui, o único que é igual nas duas categorias é o his, porque ficaria meio estranho colocar um S a mais aí como um pronome possessivo, né? Enfim, a escrita pode ser igual, mas o uso será diferente, tá? Para facilitar e você entender o uso dos pronomes possessivos em inglês, dá uma olhada nessas frases, nessas sentenças, orações que vão aparecer na tela aí agora. São duas, tá? Olha lá. O meu carro é azul, mas o carro dela é amarelo. O meu carro é azul, mas o dela é amarelo. Veja que as duas sentenças dão a mesma informação, elas estão dizendo a mesma coisa, mesmo sendo escritas em um pouquinho de modo diferente, a informação, claro, é idêntica, tá? Na primeira sentença, no primeiro conjunto ali, eu digo, o meu carro é azul, mas o carro dela. Então, eu estou colocando a palavra carro. Carro dela é amarelo.
Já na outra, eu deixei a palavra carro de fora. Eu digo, o meu carro é azul, mas o dela é amarelo. Eu não usei a palavra carro agora, mas o carro dela, mas o dela é amarelo. Enfim, entendeu, né? Essa é só para você perceber que se eu fosse dizer, ou se eu tiver que dizer essas frases em inglês, elas vão ficar assim. My car is blue, but her car is yellow. Olha que eu falei her car, eu usei o adjetivo possessivo. Her car is yellow. Na outra ficaria assim. My car is blue, but hers is yellow. My car is blue, but hers is yellow. Agora eu não usei a palavra car, eu só deixei o pronome possessivo, hers. Em português a gente usa a mesma palavra, tanto para um quanto para o outro. Mas em inglês, nesse caso, a gente vai precisar usar o pronome possessivo. Por quê? Porque o pronome possessivo, ele faz com que a gente não tenha que repetir a palavra, a coisa que nós possuímos. No caso aí, car. Então eu digo, my car is blue, but hers is yellow, tá? Os adjetivos possessivos eu sempre vou colocar junto com uma coisa possuída, tipo my car, your name, her brother, his job, enfim, sempre vai ter a coisa possuída. Já os pronomes possessivos não. A gente já meio que sabe sobre o que está sendo falado, porque foi referenciado, foi usado um pouquinho antes na conversa, então a gente sabe do que a pessoa está falando, ok? Outros exemplos para vocês perceberem o uso dos pronomes possessivos em inglês. Olha aí na tela. My name is Denilson. Yours is Marcelo. This is your book and that is hers. Our neighborhood is safer than theirs. Veja que então eu estou usando adjetivos possessivos de um lado, pronomes possessivos do outro. Por quê? Porque ao usar o pronome possessivo, eu não tenho que ficar repetindo as palavras, eu não tenho que repetir o que está sendo possuído, digamos assim, tá? Se eu tivesse que usar, ou tivesse que reescrever essas sentenças usando só adjetivos possessivos, elas ficariam assim. My name is Denilson, your name is Marcelo. This is your book, and that is her book. Our neighborhood is safer than their neighborhood. Viu? Percebeu a diferença? Pronome possessivo tem um uso, adjetivo possessivo tem outro uso. Enfim, eu acho que ficou claro aí para vocês perceberem a diferença entre os dois, certo? Geralmente, quando a gente não vai, quando a gente não precisa repetir o objeto, né? Tipo, a gente em inglês vai usar o pronome possessivo. Por exemplo, se alguém pergunta assim em português, de quem é esse livro? De quem é esse livro? E eu digo, é meu, ok? Eu não coloquei, é meu livro. Em inglês, essa resposta seria assim, a pergunta é, whose book is this? Whose book is this? E a resposta é, it's mine. It's mine. Ou it's my book. It's my book. Então eu tenho duas maneiras de responder. Em uma eu digo it's mine, é meu, e no outro it's my book, é meu livro, ok? Essa é a diferença aí, pessoal, entre pronome possessivo e adjetivo possessivo, o uso dos dois. Ficou claro? Gostou da dica? Gostou da aula? Ok, espero que sim. Se você gostou, claro, deixa aí o seu joinha, por favor, que é para eu saber que valeu a pena e que esse jeito de explicar a gramática do inglês vale a pena para vocês, que uma aula de gramática também vale a pena. Se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se e clique no sininho aí para ser notificado quando tiver dica nova, porque vem mais dicas pela frente, com certeza, agora sim. E se você ainda tem alguma dúvida sobre esse assunto, quer falar alguma coisa a respeito, use a área de comentários aí abaixo, pois a gente pode continuar conversando por lá. Afinal, o objetivo aqui é ajudar vocês a ficarem cada vez mais com o inglês na ponta da língua. E para quem gosta de aprender gramática de um modo diferente, esse aqui é o livro, ó, Gramática de Uso da Língua Inglesa, porque nele eu ensino os tópicos gramaticais como present perfect, preposições, o uso de to e for, tá? E entre outras coisas, some, any, eu ensino de uma maneira
do ponto de vista prático, do uso, como que eu fiz aqui para vocês, sem usar muita terminologia e só mostrando como a coisa funciona na prática, ok? Guys, thanks a lot for watching, bye bye, take care and keep learning.